Dia, bem-vindos. Hoje, dia 15 de setembro, quinta-feira. A gente vai comentar sobre a posição do Lula depois da denúncia ontem feita contra ele. Os líderes da base do governo que estão querendo mudar as regras de repatriação. Na parte externa, acabamos de ter a reunião do Banco da Inglaterra, a gente vai contar o que foi decidido por lá. E também alguns indicadores que foram anunciados na Europa. Na parte de empresas, vamos comentar sobre Gol, sobre CEMIG, Hipermarcas, Eletrobras e Saneamento. Começando então pela parte do fluxo de ontem. Os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 9 milhões, destaque na compra para Braskem, BVMF e Localiza, na venda para Vale 5, Equatorial, Ambev e Itaúsa. Nas duas pontas para Bradesco, Itaú, Petro 4 e BB Seguridade. Os destaques na parte internacional começam com os indicadores que foram apresentados por lá hoje pela manhã. Mais uma vez o CPI, Índice de Preço ao Consumidor da Zona do Euro, ele confirmou a preliminar, então a alta de 0,2%, sempre lembrando a alta na comparação anual, dado de agosto, perdão. Sempre lembrando que a meta da Zona do Euro de inflação é de 2%, então ainda está bem distante do ideal. Isso é um dos pontos que a gente sempre reforça aqui, que a gente não acha que o Banco Central Europeu vai terminar o seu programa de estímulos em março de 2017, porque ainda não conseguiu nem aumentar a 0,5%, como era aguardado no começo do ano. Para essa época do ano, eles já achavam que a inflação já estaria próximos de 0,5%. Então, está bem distante da meta, ainda está bem distante das expectativas de inflação do mercado. Então, é um dos pontos que a gente defende. O núcleo do CPI avançou 0,3%. E a gente também teve dados da balança comercial da zona do euro. Superávit de 20 bilhões, ou abaixo dos 23 do mês anterior, esse dado é de julho. Na Europa também a gente conheceu hoje as vendas do varejo do Reino Unido, mais uma vez o dado surpreendeu um pouco acima do mercado, mas foi em queda. Recuou 0,2%, quando o mercado aguardava a queda de 0,5%. A única coisa é que os dados do Reino Unido estão vindo melhores do que o mercado esperava, a maioria no campo positivo, esse no campo negativo. A gente teve no Reino Unido hoje, na Inglaterra especificamente, o Banco da Inglaterra decidindo pela manutenção da taxa de juros em 0,25% e na compra de ativos em 435 bilhões de libras. Então não fez nenhuma alteração no seu pacote de estímulos, comentou sobre a recente melhora nos indicadores da região, falou que realmente isso é uma surpresa positiva, que eles não estavam aguardando, mas que é muito pouco ainda para eles mudarem a mão no que eles estão fazendo na direção da política monetária. Mas confirmaram realmente que ainda pretendem cortar mais uma vez os juros em 2016. No entanto, se os dados continuarem a melhorar, eles podem realmente repensar. A decisão foi unânime. Na parte doméstica hoje, dois destaques nos jornais muito ocupados pela parte da denúncia do Lula, e a destaque fica com a defesa que o Lula deve fazer hoje à tarde. Então, no Diretório Nacional do PT, cerca de 2h30 da tarde, o ex-presidente Lula deve se vitimizar, segundo a estratégia do PT e dos seus advogados. Ele vai tentar tentar colocar que o objetivo da denúncia é desconstruir sua imagem para acabar com o PT e barrar uma eventual candidatura de Lula para 2018. Então essa deve ser a estratégia hoje em seu discurso. O PT também carimbou como golpe o processo de impeachment da presidente Dilma, e a ideia é que Lula continue batendo na tecla que é vítima de uma perseguição inomável e sem provas. Outro destaque dos jornais hoje pela manhã fica com os líderes da base do governo querendo alterar as regras de repatriação de recursos do exterior. Isso lembrando que o prazo para adesão ao programa está quase no limite. Então os líderes querem votar o projeto logo após as eleições municipais. O projeto acabaria com a restrição de parentes de políticos poderem fazer a repatriação de recursos e também autoridades públicas, além de permitir também que os contribuintes paguem menos impostos para ter o dinheiro regularizado pela Receita Federal. Vou chamar o intervalo rapidamente e logo mais a gente volta com os destaques das empresas. Bem-vindos de volta. Agora a gente vai chamar a Bruna Pezzin
com a parte das empresas. Obrigada, Gustavo, e bom dia, pessoal. Vamos começar hoje com a Eletrobras. A ANEEL informou as condições para 6 distribuidoras da Eletrobras para que elas consigam ter acesso ao Fundo de Recursos Setorial e para as distribuidoras que atendem o estado do Norte e Nordeste. As distribuidoras que para as quais se aplica essa regra são a CEAL, a Cepisa, Eletroacre, Ceron, Boa Vista Energia e Amazonas Energia. E essas regras poderão ajudar essas empresas a resolver os problemas financeiros antes de serem vendidas. De acordo com o relatório que o diretor da ANEEL soltou, vão ser garantidos 213 milhões de financiamento para essas empresas que têm como fundo a Reserva Global de Reversão, e eles poderão ser tomados como empréstimo com prazo de amortização de até 48 meses. E essas empresas vão ter 12 meses de carência, com 36 meses para concluir o pagamento do saldo principal e dos juros. E a taxa de juros é correspondente a 111% do CDI. Passando para saneamento. A diretora de Infraestrutura e Sustentabilidade do BNDES, que é a Marilene Ramos, afirmou que o BNDES vai manter as condições atuais de financiamento para os projetos futuros de concessões de saneamento. Tendo isso como base, então, o BNDES pode financiar até 80% desses projetos com a taxa TJLP, taxa de juros de longo prazo. E ela afirmou também que, além de ter visto interesse dos estados nas concessões das empresas, o banco também recebeu já interesse de outros investidores. Isso é positivo para a Sabesp, caso ela entre em novos projetos aí de infra. Ela vai contar com uma taxa subsidiada para financiar os projetos. Passando para a CEMIG. 3 das usinas que hoje estão sob gestão da CEMIG foram incluídas no pacote de concessão que foi anunciado na terça-feira. Mas, de acordo com o secretário de coordenação dos projetos do Programa de Parceria e Investimento, que é o Tarcísio Freitas, isso ainda não atrapalhou as negociações que a CEMIG está fazendo com o governo para renovar essas 3 concessões. Porque, de acordo com a empresa, ela tem interesse em renovar essas concessões e não colocá-las à venda. E, de acordo com a notícia que saiu hoje, ela está negociando um acordo para pagamento de outorgas em cerca de 10 bilhões de reais. Passando para a Gol. A Gol reportou ontem os dados operacionais do mês de agosto. E ela observou um aumento da demanda, uma redução na demanda de 2,7%, e ela reduziu a oferta doméstica em 5,4%. Isso levou a um aumento da taxa de ocupação do mês de agosto para 78,2%, ou 2 pontos percentuais maior em relação ao ano passado. Já no acumulado do ano, de janeiro até agosto, ela reduziu a oferta em 6,3% e observou uma redução de 7,5% na demanda, que levou a uma taxa acumulada de ocupação de 77,9%, ou uma queda de 1,1 ponto percentual ano contra ano. Bom, o dado é positivo, vai em linha com a estratégia da empresa de racionalização, que seria a redução de oferta dado o cenário desafiador de demanda, e a gente deve observar mais cortes relativamente bruscos na oferta até o final do ano. Passando para a Minerva. A companhia informou ontem que 2 das unidades da empresa, que uma localizada em Barretos, que é em São Paulo, e outra em Palmeira de Goiás, foram habilitadas para exportar carne in natura para os Estados Unidos. Mas lembrando que esse acordo tem sido negociado desde julho, na verdade, e a carne brasileira vai disputar um espaço com outros exportadores dentro de uma cota anual de 64,8 mil toneladas. E por fim, fazendo um follow-up em hipermarcas e a venda do negócio de preservativos, como já era esperado, o CAD aprovou a venda, mas impôs uma restrição à Reckitt Benckiser, que vai ter que vender a marca KY no país. E de acordo com o valor, uma empresa brasileira, que é a CIMED, pode estar interessada em comprar essa marca, que hoje é a líder de mercado e tem uma participação de quase 40% no mercado. E por hoje é só, pessoal. Bom dia. Obrigado, Bruno. Agora com os destaques na nossa mesa BTC. De ontem foram com Aliança,
Lynx, Santander, Fibria, Croton e Ambev. Vou ficando por aqui, amanhã a gente se encontra novamente na reunião matinal. Até mais.